Você já passou horas querendo comprar algo e simplesmente não conseguiu? Não porque você não tinha o dinheiro, você tinha. Não porque era caro demais, o preço estava ok. Mas porque algo dentro de você travou. Uma voz silenciosa que disse, não deveria. E aí você ficou ali, preso entre o querer e o não poder. Ou melhor, entre o querer e o não se permitir. Porque com dinheiro não é só sobre números, nunca foi. É sobre o que sua mãe dizia quando você pedia algo na loja. É sobre aquele comentário do seu pai quando a conta chegava. É sobre o que você aprendeu a sentir toda vez que o assunto era dinheiro. Tem aquela sensação estranha de que você não merece, de que é errado querer, de que gastar é pecar. E o mais estranho, você vê gente comprando as mesmas coisas que você, ganhando a mesma coisa que você, e elas parecem tão tranquilas, tão leves, como se não carregassem esse peso. Como é que elas conseguem? Por que para elas parece tão simples e para você parece tão complicado? Curiosamente, esse sentimento não tem nada a ver com a conta bancária. Eu já vi gente com muito dinheiro sentindo culpa por comprar um café, e gente com pouco dinheiro se permitindo viver sem esse peso todo. E aí você começa a se perguntar, será que o problema sou eu? Será que sou controlador demais? Será que sou inseguro demais? Será que todo mundo se permite e só eu não consigo? E começa a bater aquela frustração silenciosa, aquela sensação de estar preso em algo que nem você entende direito. Mas e se eu te disser que talvez, só talvez, o problema não seja você? Talvez o problema não seja o dinheiro que você tem ou deixa de ter. Talvez o problema seja o que você sente sobre esse dinheiro. E não estou falando de culpa qualquer. Estou falando de culpa antiga, enraizada, herdada. Hoje, eu quero te apresentar um conceito que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o seu próprio dinheiro. E mais importante, pode te libertar desse peso emocional que você carrega sem nem saber por quê. Esse conceito se chama a relação emocional com o dinheiro. A maioria de nós não aprendeu sobre dinheiro em livros. Não foi em curso, não foi em aula. A gente aprendeu observando, sentindo, absorvendo o clima emocional que existia quando o assunto era dinheiro. Você era criança e você via. Você sentia a tensão no ar quando chegava a conta. Você percebia o tom de voz mudando quando alguém falava de dinheiro. Você notava o silêncio pesado depois de alguma compra. E mesmo sem ninguém te explicar nada, você aprendeu. Dinheiro não dá em árvore. Você acha que eu sou rico? Isso é coisa pra gente que tem dinheiro, não pra gente como a gente. Não fica pedindo as coisas. Você não precisa disso. E essas frases, essas pequenas frases ditas sem maldade, viraram crenças, viraram verdades absolutas dentro de você. E hoje você é adulto, você ganha seu próprio dinheiro, você paga suas próprias contas, você tem autonomia. Mas quando você vai gastar, quando você vai se permitir algo, aquelas vozes voltam, não em palavras, mas em sentimentos, em forma de culpa, de ansiedade, de aperto no peito, de voz interna que diz, você não deveria. Mesmo quando você deveria, mesmo quando você pode, mesmo quando você merece. E sabe o que é mais cruel? Você nem consegue simplesmente comprar algo e pronto. Você precisa se justificar, para você mesmo. Ah, mas eu mereço, eu trabalhei por isso. Ah, mas estava em promoção. Ah, mas eu precisava mesmo. Como se precisasse de permissão, como se precisasse de um álibi emocional para fazer algo que é seu direito. Porque dentro de você existe um conflito permanente. De um lado, o adulto que você é hoje, que trabalha, que se esforça, que tem dinheiro na conta. Do outro lado, a criança que você foi, que aprendeu que querer é errado, que pedir é incômodo, que gastar é culpa. E esse conflito, ele não aparece só quando você vai comprar algo grande. Ele aparece no café que você quer tomar, mas acha muito caro para um café. Aparece no Uber que você não chama porque dá para ir de ônibus. Aparece no presente que você quer dar para alguém, mas acha exagerado. Aparece na viagem que você quer fazer, mas não é o momento certo. E no fim das contas, você economiza, você se controla, você se nega. Mas não por estratégia, não por planejamento consciente, não porque está construindo algo maior. Você se nega por medo, por culpa, por inadequação. E aí você olha sua vida,
seu dinheiro guardado que você mal toca, suas economias que não te dão prazer nenhum, e percebe uma coisa inquietante. Você tem dinheiro, mas você não se permite viver. E a resposta é simples, mas dolorosa, porque o problema nunca foi o dinheiro em si, o problema é o que você aprendeu a sentir sobre ele. Não é falta de dinheiro que te prende, é a relação emocional que você construiu com ele. São os medos que você herdou, as crenças que você absorveu, as vozes que você internalizou. É o peso invisível que você carrega toda vez que o assunto é dinheiro. E enquanto você não olhar para isso, enquanto você não entender de onde vem esse peso, você pode ter quanto dinheiro for, vai continuar se sentindo preso, vai continuar se negando, vai continuar carregando culpa. Então, o que é, afinal, essa relação emocional com o dinheiro? É tudo aquilo que você sente sobre dinheiro, mas que não aparece em nenhum extrato, que não tem número, que não tem conta, que não tem comprovante. Não é algo que você pode apontar o dedo e dizer: pronto, é isso aqui o problema, é esse sentimento específico que está me travando. É muito mais profundo que isso, e justamente por ser profundo, é invisível. É o conjunto de tudo que você aprendeu, absorveu, sentiu sobre dinheiro desde que você era criança. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Exemplos que talvez você reconheça em você mesmo. É aquele comportamento de sempre pedir o mais barato no menu. Não porque você não tem dinheiro para pedir outra coisa, mas porque pedir algo mais caro parece errado, parece exagero, parece que você está sendo perdulário. É o não obrigado automático quando alguém oferece pagar algo para você, porque você aprendeu a não dar trabalho, a não aproveitar dos outros, a não aceitar nada que você não possa retribuir imediatamente. É a vergonha de mostrar que você comprou algo novo. Você literalmente esconde a sacola, tira a etiqueta, finge que já tinha há tempos quando alguém pergunta, como se comprar algo fosse crime. É aquela voz interna que te critica toda vez que você gasta. Você não precisava disso, foi desperdício, você podia ter guardado esse dinheiro. É a necessidade de trabalhar mais do que você aguenta, porque você aprendeu que só merece se ralar, que descanso é luxo, que você precisa provar que está se esforçando para ter direito ao que tem. É a inveja misturada com julgamento quando você vê alguém gastando com algo que você quer, mas não se permite. Você pensa, que desperdício, ou deve estar se endividando, ou um dia a conta chega. Porque se você não pode se permitir, como é que o outro pode? É o medo constante de perder tudo. Mesmo quando você tem uma boa reserva, mesmo quando você está estável, você vive como se a qualquer momento tudo fosse desmoronar. Então você nunca relaxa, nunca aproveita, nunca se sente seguro. Não importa quanto você tenha. É a facilidade de gastar com os outros, mas a dificuldade absurda de gastar com você mesmo. Você compra presente caro para os outros, paga conta de amigo, ajuda a família, mas na hora de comprar algo para você, trava, porque você aprendeu que cuidar de si mesmo é egoísmo. Cada um desses exemplos, sozinho, parece pequeno, parece inofensivo até, parece só um jeito de ser. Mas quando você junta tudo, quando você percebe que isso acontece todo dia, em cada decisão, em cada escolha, vira um peso real, vira prisão, vira frustração constante. E aqui está o ponto crucial que eu preciso que você entenda. A relação emocional com o dinheiro não te impede de uma vez. Ela não te quebra num golpe só. Não é um trauma específico que você pode apontar. Ela te limita aos poucos, silenciosamente, invisivelmente. É como correntes que você nem vê. Você só sente o peso. Você só percebe que não consegue ir para frente, que não consegue se permitir, que não consegue aproveitar o que construiu. E sabe qual é o mais perigoso de tudo? O mais frustrante? O mais injusto? A relação emocional com o dinheiro te faz achar que você é o problema, que você é inseguro demais, que você é controlador demais, que você não sabe aproveitar a vida, que todo mundo se permite e só você não consegue, que você é errado. Mas não é isso, não é nada disso, não é defeito de caráter, não é fraqueza, não é incompetência, é apenas aprendizado. É só o que te ensinaram sem palavras, o que você absorveu sem perceber, o que você internalizou como verdade. E quando você não percebe de onde vem, quando você não entende a origem, você não consegue mudar.
Viver preso aos padrões emocionais com dinheiro é extremamente desgastante. Eu entendo perfeitamente por que tanta gente não consegue sair disso. Porque questionar cansa, enfrentar cansa, olhar para dentro e ver de onde vem cada medo cansa demais. É muito mais fácil continuar fazendo o que você sempre fez, seguir os padrões que você conhece, repetir as mesmas escolhas, mesmo que elas não te façam bem. E olha, eu não estou aqui para julgar isso. Autoconhecimento dói. Todo mundo evita onde pode. Mas aqui está a verdade que ninguém fala. Repetir padrões cobra juros, e não são juros pequenos. Cobra em alegria que você poderia ter tido, em experiências que você deixou passar, em vida que você não viveu. Quando você não questiona seus padrões, eles decidem por você. Quando você não enfrenta suas crenças, elas escolhem. Quando você não olha para suas emoções, elas te guiam no escuro. E aqui está o problema. Padrões emocionais raramente te levam para lugares melhores. Eles não foram feitos para te evoluir. Eles não crescem com você. Eles não amadurecem. Eles só te mantêm onde você sempre esteve, na zona de sobrevivência emocional, no familiar que não assusta. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Perguntas honestas, para você responder só para você mesmo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria só porque parecia caro demais, mesmo podendo? Aquela viagem que você queria fazer, você tinha dinheiro, mas você não foi. Por quê? Porque não era o momento, porque tinha coisa mais importante, porque era muito caro para uma viagem. E hoje você se arrepende. Aquele curso que você queria fazer, aquela experiência que você queria ter, você podia, mas você não se permitiu. E hoje você olha para trás e pensa: por que eu não fiz? Aquele presente que você queria dar para alguém que você ama, mas você comprou algo menor, mais razoável, mesmo querendo dar mais, e a pessoa nunca soube o que você realmente queria fazer. Aquelas pequenas alegrias do dia a dia que você nega para si mesmo, o café bom, o almoço decente, o cinema, o livro, porque não precisa, porque dá para viver sem, porque é desperdício. Aquele dinheiro que você guardou, mas nunca aproveitou, porque você nunca se sentiu pronto para aproveitar, nunca sentiu que merecia usar. Eu não estou dizendo que você precisa gastar tudo, não precisa ser irresponsável, não precisa virar gastador compulsivo, mas algumas coisas, algumas negações que você se impõe, merecem ser questionadas. Merecem você parar e perguntar com honestidade: isso vem de onde? É meu medo ou é memória de alguém? É escolha consciente ou padrão antigo? Porque a relação emocional com dinheiro cresce justamente aí, no que você repete sem questionar. Não porque faz sentido hoje, não porque te protege de verdade, mas porque é familiar, porque você aprendeu assim, porque repetir é mais seguro que arriscar sentir diferente. E o padrão emocional não quer saber do seu presente. Ele não se importa se hoje você está diferente, se hoje você pode, se hoje você merece. Ele só repete o passado, de novo e de novo e de novo. Até você acordar um dia, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e perceber que você viveu a vida de outra pessoa, a vida que te ensinaram a viver, não a sua, com medos que não eram seus, com culpas que não te pertencem, com limites que você mesmo se colocou. E agora eu preciso deixar uma coisa muito, muito clara para você. Você não está errado por sentir isso. Eu preciso que você entenda isso de verdade. Você não está errado. Ninguém nos ensinou a lidar com a parte emocional do dinheiro. A educação financeira que a maioria de nós teve foi só sobre números, só sobre conta, só sobre controle. A gente aprendeu a somar, a subtrair, a não gastar mais do que ganha. Mas ninguém ensinou sobre o peso emocional que dinheiro carrega, sobre as crenças que você herda, sobre os medos que se formam em silêncio, sobre a culpa que se instala sem você perceber. Ninguém falou que dinheiro não é só dinheiro, que ele vem carregado de história, de memória, de sentimento. Então não, você não está errado. Você não é problemático, você não é fraco, você não é neurótico. Você simplesmente aprendeu padrões que já não te servem mais. E ninguém te ensinou como desaprender. Mas existe um momento de virada, em que você pode escolher diferente. Pode ser ao perceber que você tem dinheiro, mas não tem leveza.
Pode ser ao se pegar negando a si mesmo pela milésima vez, sem saber por quê. Pode ser ao olhar sua vida e perceber que você construiu segurança financeira, mas perdeu a alegria. Pode ser agora, nesse exato instante, ouvindo essas palavras e reconhecendo algo em você. E quando você reconhece, quando você realmente vê de onde vem, aí sim a transformação pode começar. Mas presta atenção no que eu vou falar agora. Transformação não é sobre se forçar a mudar. Não é sobre se obrigar a gastar, não é sobre fingir que não sente o que sente, não é sobre ignorar seus medos. Transformação é apenas uma coisa: entender de onde vem o que você sente. É olhar para sua relação com o dinheiro com curiosidade, sem julgamento, sem pressa, só com vontade genuína de entender. É reconhecer: ok, eu sinto isso, e tudo bem sentir. Mas isso vem de onde? É meu ou é de alguém que eu amei? E a partir daí, começa a separação entre o que é seu e o que você herdou, entre o que te protege e o que te limita. E essa separação, ela muda tudo, porque quando você entende, você pode escolher. E escolher conscientemente, mesmo que ainda com medo, já é liberdade. Esse canal não é sobre ficar rico. Não tem investimento milagroso aqui. Não tem método infalível. É sobre entender o que ninguém fala, o que fica escondido, o que pesa mesmo quando tudo parece controlado. É sobre a relação emocional que você tem com o dinheiro, sobre as crenças que te limitam, sobre os padrões que você repete sem perceber, sobre a culpa que não te deixa aproveitar. Aqui, a gente fala do que realmente importa, do que te prende, mesmo quando o saldo diz que você está bem. Porque no fim das contas, o que define sua vida com dinheiro não é só quanto você tem, é o que você se permite sentir e viver com ele. E se esse vídeo te fez reconhecer algo em você, se mexeu com algo que estava quieto, então ele já valeu, porque a consciência sempre vem antes da libertação. Se esse vídeo te ajudou a enxergar padrões emocionais que você não percebia, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de verdade, não só dos números, mas do peso emocional que eles carregam. Porque antes de mudar sua relação com o dinheiro, você precisa entender de onde ela vem.